Meu nome é Marcos Almeida, tenho 35 anos, e estou prestes a destruir a farsa que é minha família em exatamente 5 minutos. Engraçado como toda uma vida de silêncio pode explodir em apenas alguns segundos, não é? Estou aqui, segurando esta taça de champanhe cara demais num apartamento que conheço como a palma da minha mão, rodeado de pessoas que fingem saber quem sou, prestes a pegar este microfone e revelar que os 30 mil reais que financiaram esta festa especial saíram do meu bolso. Vocês já se perguntaram como seria finalmente dizer todas aquelas verdades que entalaram na garganta por décadas? Bem, eu estava prestes a descobrir. Lá estou eu, com uma taça de champanhe na mão, tentando disfarçar o tremor que insiste em aparecer. O apartamento dos meus pais no Água Verde está cheio de gente que nunca se importou comigo, mas que agora sorri como se fôssemos velhos amigos. Engraçado como 30 mil podem comprar sorrisos, não? Ajusto a gravata que me sufoca quase tanto quanto o nó na garganta. Peço um momento da atenção de todos, digo ao microfone, sentindo o peso de 35 anos de silêncio nas costas. Meus olhos encontram os de Clara, minha irmã mais nova. Seu sorriso de comercial de pasta de dente agora vacilante. Meu pai aperta o copo de uísque com tanta força que penso que vai estilhaçar. Minha mãe, Lúcia, com aquele sorriso tenso de quem sabe que a bomba está prestes a explodir. E então, congelo. O tempo para. Vocês já tiveram aquele momento em que sua vida inteira passa diante dos seus olhos? Pois é, não é só em filmes que isso acontece. Ali, segurando aquele microfone barato demais para uma festa cara demais, vejo todo o caminho que me trouxe até aqui. Todas as vezes que fui invisível, todas as portas fechadas na minha cara, todos os não que ouvi enquanto Clara recebia aplausos. Como cheguei a este momento? A história é mais longa do que vocês imaginam. E acreditem, você provavelmente vai se identificar com alguma parte dela. Porque no fundo, quem nunca se sentiu o segundo lugar para alguém? Quem nunca teve que lutar 2 vezes mais para conseguir metade do reconhecimento? Vocês conhecem essa sensação, não conhecem? O que vocês fariam se tivessem a chance de dizer a verdade, essa única e última verdade, para todos aqueles que nunca acreditaram em você? Continuariam em silêncio para manter a paz? Ou pegariam o microfone e diriam: esta festa que vocês estão aproveitando tanto, fui eu quem paguei. E adivinha só? Ela não é para celebrar o que vocês pensam. Desde pequeno, eu tinha uma coisa com palavras. Enquanto outras crianças colecionavam figurinhas, eu colecionava poemas em cadernos meticulosamente organizados no meu quarto. Nosso apartamento no Água Verde não era luxuoso, mas tinha aquela vista para o parque que fazia qualquer dia cinzento de Curitiba parecer uma tela em branco esperando por versos. Marcos, você já terminou a lição de matemática? A voz do meu pai atravessava a porta como um punhal. Roberto Almeida, engenheiro respeitado, homem dos números e das certezas. Como explicar a ele que eu estava ocupado demais descobrindo como capturar o barulho da chuva em metáforas? Já vou, pai, respondia, escondendo os cadernos de poesia debaixo da cama, como quem esconde uma revista pornô. Minha mãe, Lúcia, professora universitária de economia, não era muito diferente. Com aqueles óculos sempre na ponta do nariz e a postura impecável de quem nunca se permite dobrar. Queria tanto que eles me vissem de verdade, pelo menos uma vez, sussurrava para as paredes do meu quarto toda noite, como se fosse uma oração. Vocês já sentiram isso? Essa necessidade desesperada de ser visto? E então, Clara chegou. 8 anos mais nova que eu, com aqueles cachinhos dourados e olhos que pareciam ter roubado todo o azul do céu de Curitiba, o que, convenhamos, não é muito difícil nessa cidade de céu constantemente nublado. Foi como se alguém tivesse ligado as luzes na nossa casa pela primeira vez. De repente, havia risadas, havia fotos, havia planos, havia vida. O primeiro dia dela na escola particular mais cara da cidade foi um evento. Meu pai tirou folga do trabalho. Minha mãe comprou uma câmera nova só para registrar o momento. Eu observava tudo do canto, segurando meu boletim com notas medianas que ninguém havia pedido para ver. Era como ser um fantasma na própria casa. Sabem o que é pior que ser odiado? É ser irrelevante. A festa de aniversário de 10 anos de Clara parecia um casamento. Balões por toda parte,
um bolo de 3 andares e até um mágico contratado para entreter os coleguinhas. Fiquei observando da escada, mordendo o lábio até sentir o gosto metálico de sangue. Naquele mesmo dia, ganhei um caderno de exercícios de matemática. Para melhorar suas notas, disse minha mãe, sem nem embrulhar. Foi numa noite de tempestade que entendi o porquê. O trovão me acordou e, ao descer para beber água, ouvi soluços vindos do escritório. Minha mãe consolava meu pai que tinha perdido uma promoção importante. Perdi para o filho do Silva. Menos qualificado, mas com conexões certas, ele dizia entre goles de conhaque. Minha mãe acariciava seus cabelos grisalhos. Nunca mais serei um fracasso. Clara não vai passar por isso. Aquela frase ecoou dentro de mim como uma sentença. Clara não vai passar por isso. E eu? Bem, eu já era o personagem secundário na história da minha própria família. As tentativas do meu pai de me ensinar matemática sempre terminavam da mesma forma. Ele impaciente, eu frustrado, os dois exaustos. Você tem dificuldade com números básicos, mas decora centenas de versos. Uma pena que poesia não paga contas, ele dizia, fechando o livro com força desnecessária. O que eles não sabiam, ou talvez soubessem e não se importassem, é que cada palavra daquelas abria um pequeno corte. E pequenos cortes, quando acumulados, podem sangrar tanto quanto uma facada. Vocês conhecem esse tipo de dor? Aquela que ninguém vê, aquela que você esconde porque até explicá-la parece um fracasso? Na escola, eu era o garoto quieto demais, pensativo demais. Na faculdade de Santa Felicidade, onde meus colegas dirigiam carros importados, eu era o esquisito que escrevia poemas sobre derivadas e integrais. Em casa, eu era a sombra de Clara, o investimento que não deu certo, a decepção ambulante. Mas dentro dos meus cadernos de poesia, dentro deles eu era infinito. O Festival Estadual de Poesia acontecia todo ano no Teatro Guaíra. Inscrevi-me escondido, usando o endereço dos meus avós para receber a correspondência. Passei noites em claro aperfeiçoando um poema que usava metáforas matemáticas para descrever emoções humanas, uma tentativa desesperada de construir uma ponte entre o meu mundo e o dos meus pais. Minhas mãos suavam tanto que o papel ficou marcado quando subi ao palco. As luzes eram intensas, a plateia, um borrão escuro. O teorema do amor impossível, anunciei, com a voz mais firme que consegui encontrar dentro de mim. Os versos fluíram como água depois da comporta quebrada. Falei sobre como o amor segue uma função exponencial enquanto a vida é linear. Sobre como multiplicamos dores e dividimos alegrias. Quando terminei, o silêncio foi tão profundo que pensei ter cometido o maior erro da minha vida. E então, aplausos. Não apenas educados, mas avassaladores. O tipo de aplauso que parece quebrar algo dentro do peito. Ganhei o primeiro lugar. Um troféu dourado, maior que meus sonhos mais ousados. Vocês já sentiram aquela validação que parece curar anos de invisibilidade? É como respirar depois de muito tempo debaixo d'água. Voltei para casa flutuando, o troféu abraçado contra o peito como um escudo. Finalmente. Finalmente eles veriam. Abri a porta do apartamento e... Clara tocava piano no centro da sala. Minha mãe a fotografava enquanto meu pai gravava com a câmera nova. Fiquei parado, o troféu pesando 1 tonelada agora. Ninguém notou minha chegada por longos minutos. Olha, ganhei o primeiro lugar no festival estadual, disse, tentando soar casual enquanto erguia o troféu. Minha mãe olhou rapidamente. Legal, filho. Mas Clara acabou de ser convidada para um concurso nacional de piano. Estamos planejando a viagem. E assim, em questão de segundos, minha maior conquista virou uma nota de rodapé na história da família Almeida. Vocês sabem aquela sensação de ter o tapete puxado? Pois é. Só que eu nunca tive tapete para começar. Você vai ficar com o quarto menor agora. A voz de Clara tinha aquela doçura falsa quando entrou no meu santuário sem bater. Aos 16 anos, ela já dominava perfeitamente a arte de parecer inocente enquanto girava a faca. O quê? Perguntei, levantando os olhos do meu caderno de poesias. Mamãe disse que fico com este quarto agora. Preciso de espaço para o piano novo. Confrontei meus pais na cozinha, onde preparavam o café da manhã de domingo como se nada tivesse acontecido. Vocês não podem fazer isso. Tenho todas as minhas coisas organizadas ali, todos os meus livros, meus cadernos.
Meu pai nem ergueu os olhos do jornal. Já fizemos, Marcos. Sua irmã precisa do espaço. Você tem 23 anos, já deveria ter sua própria casa mesmo. Naquela mesma tarde, carreguei minhas caixas para o antigo escritório convertido, um cubículo no final do corredor com uma infiltração persistente no teto que deixava manchas em formato de continentes desconhecidos. A cada viagem entre os quartos, um pedaço de mim ficava pelo caminho. Eu poderia chorar, poderia gritar, poderia quebrar coisas. Mas qual seria o ponto? Em uma casa de surdos, até os gritos são silenciosos. Foi organizando metodicamente meus poemas na nova estante improvisada que ouvi a campainha. Meus avós, Pedro e Helena, chegavam para o tradicional churrasco dominical. Vovô Pedro, com seu chapéu de palha e bigode bem aparado, era ex-contador que colecionava LPs de jazz e falava sobre Van Gogh como se fossem velhos amigos. Vovó Helena trazia quitutes em potes de margarina, a tradição brasileira mais sagrada que existe. "O que aconteceu aqui?" perguntou vovô Pedro, encontrando-me entre caixas e desespero. Contei tudo, as palavras saindo como uma hemorragia. Ele observou meus cadernos de poesia com os olhos marejados, passou os dedos calejados pelas páginas. "Você tem uma mente que vê padrões onde outros não veem. Isso é raro, meu neto." Foi a primeira vez que alguém falou do meu dom como se fosse realmente um dom, e não um defeito a ser consertado. Vocês já tiveram alguém que enxergasse valor exatamente naquilo que todos os outros criticavam em você? O vestibular foi minha declaração silenciosa de guerra. Estudei como nunca, não para impressionar meus pais, mas para abrir uma porta de fuga. Quando o resultado saiu, meu nome estava na lista da PUC do Paraná para a administração. Não era a melhor colocação, mas vinha com uma bolsa parcial de 40%, um pequeno milagre burocrático que parecia piscar para mim das páginas do jornal. O jantar daquela noite foi um campo minado de sorrisos tensos. Fui aprovado na PUC. Anunciei entre o frango e a salada. Silêncio. Com bolsa parcial. Mais silêncio. Então, a pergunta inevitável: será que vocês poderiam me ajudar com o restante da mensalidade? Só até eu conseguir um estágio. O garfo da minha mãe parou no ar como uma cena congelada de novela das 8. "Infelizmente não podemos, filho", disse meu pai, mastigando as palavras junto com o arroz. "Todo o nosso dinheiro está reservado para o futuro de Clara. O conservatório na Europa não é barato, você sabe." Não. Eu não sabia. Nunca soube de conservatório nenhum. A raiva subiu quente pelo meu pescoço, tingindo minhas orelhas de vermelho. "E todo aquele dinheiro que vocês diziam estar guardando para nós dois?" O silêncio que seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Clara estudava o próprio prato como se contivesse os segredos do universo. Levantei-me, a cadeira arrastando no piso com um guincho agudo, e saí para a varanda. O ar frio de Curitiba entrou nos meus pulmões como cacos de vidro. Será que todas as famílias são assim? Pequenas fábricas de mentiras embaladas em papel de presente? Não ouvi meus avós se aproximarem depois do jantar. "Vamos conversar", disse vovô Pedro, colocando a mão no meu ombro. Na sala de estar, depois que subi para o meu novo quarto-armário, eles tomaram uma decisão. "Diferente deles, eu reconheço o potencial quando vejo", disse meu avô mais tarde, entregando-me um envelope com dinheiro suficiente para o primeiro semestre. Não era caridade. Era investimento. O primeiro que alguém fazia em mim. Meu primeiro dia na PUC foi um choque cultural. O campus no Prado Velho parecia saído de um filme americano, com prédios modernos e estudantes que pareciam ter saído de uma revista de moda. Estacionamentos repletos de carros que custavam mais que a casa dos meus avós no Boqueirão. E eu ali, com minha mochila surrada e tênis comprado na promoção do Shopping Cidade. As viagens de ônibus se tornaram minha rotina. 2 horas diárias entre balanços, apertos e aquele cheiro característico de Curitiba chuvosa. Para economizar, carregava marmitas em potes de margarina, sim, herança da vovó, e ficava na biblioteca até tarde, transformando-a em meu escritório improvisado. Comecei a dar aulas particulares de redação para calouros desesperados. Irônico, não? O poeta fracassado ensinando outros a escrever. Foi entre os corredores frios da biblioteca que conheci Igor, estudante de jornalismo com bolsa integral e cabelos sempre desgrenhados. "Cara, você escreve como se as palavras fossem notas musicais",
ele disse após ler um dos meus trabalhos de comunicação empresarial. Igor era filho de faxineira, cresceu na periferia de Curitiba e carregava o peso da responsabilidade de ser o primeiro da família a entrar na universidade. Nos reconhecemos imediatamente como sobreviventes. O professor Tavares, da disciplina de Finanças Corporativas, me chamou após a aula num dia de junho. Almeida, tem um minuto? Ele segurava meu trabalho sobre análise de risco com uma expressão difícil de decifrar. Engoli seco. Nunca vi ninguém representar fluxos financeiros desta forma. Você visualiza dados como se fossem poemas. Prendi a respiração, esperando a crítica que sempre vinha após qualquer elogio na minha vida. Mas ela não veio. Em vez disso, o professor Tavares encontrou meu caderno de anotações, onde eu misturava conceitos financeiros com estruturas poéticas, criando mapas mentais que faziam sentido apenas para mim. Você vê o mercado como um poema em movimento, com ritmos e padrões, ele disse, devolvendo-me o caderno com um novo respeito nos olhos. Pela primeira vez, minha estranheza não era um defeito, era uma vantagem. Vocês conseguem imaginar o que é descobrir que sua maior fraqueza pode, na verdade, ser sua maior força? O Interuni, evento que reunia estudantes de todas as universidades de Curitiba, acontecia na UFPR. Fui arrastado por Igor, que insistia que eu precisava viver um pouco além dos números e versos. O auditório estava lotado para um debate sobre economia comportamental, tema que, surpreendentemente, atraía universitários em plena sexta-feira à noite. Deve ser coisa de curitibano mesmo. Discordo completamente do seu ponto, disse uma voz firme da plateia, interrompendo o palestrante. Virei-me para ver uma garota de cabelos cacheados e óculos de armação vermelha, gesticulando com paixão. Fernanda, estudante de psicologia da UFPR, destruía argumentos como quem desmonta um relógio apenas para ver como funciona. Não consegui tirar os olhos dela durante toda a discussão. Ao final do debate, tropecei nas próprias palavras para me apresentar. Seus exemplos foram metaforicamente precisos. Quem fala uma coisa dessas? Aparentemente eu, o rei do constrangimento. Mas em vez de rir, ela inclinou a cabeça, curiosa. Metaforicamente precisos? Essa é nova. Explica isso direito tomando um café? E assim, entre xícaras de café forte no Largo da Ordem, descobri que alguém podia apreciar minha forma estranha de ver o mundo. Fernanda não era apenas inteligente, ela era curiosa sobre tudo. Diferente das pessoas que tentavam me consertar, ela fazia perguntas. Sobre como eu visualizava juros compostos como florestas crescendo em velocidades diferentes. Sobre por que eu associava índices de inflação a poemas de Drummond. Sua mente conecta coisas que não deveriam se conectar naturalmente, e isso te permite ver o que outros não veem. Ela disse uma noite, enquanto dividíamos um pão de queijo gigante na confeitaria do Batel. Os fins de semana com Fernanda se tornaram minha válvula de escape. Andávamos pelo Jardim Botânico sob a chuva fina, debatíamos filosofia no Museu Oscar Niemeyer e inventávamos histórias sobre as pessoas que passavam pelo calçadão da 15. Com ela, eu não era o filho desapontante ou o estudante esquisito, era apenas Marcos, com todas as minhas conexões estranhas e metáforas improváveis. Mas uma pergunta me assombrava. Quanto tempo levaria até ela perceber que eu era insuficiente, como todos sempre concluíam? A oportunidade de estágio no Banco Bradesco caiu no meu colo como um meteoro inesperado. Estão buscando perfis diferentes, disse o professor Tavares, entregando-me o formulário de inscrição. A entrevista seria na sede imponente no Centro Cívico, e exigia uma apresentação original sobre análise de mercado. Passei noites tentando criar algo puramente técnico, seguindo todos os manuais. Nada funcionava. Os gráficos pareciam mortos, os números recusavam-se a fazer sentido quando alinhados da forma tradicional. Na véspera da entrevista, sentado no meu quarto armário com infiltração, encarei o reflexo no espelho rachado. Talvez meus pais estejam certos. Não sirvo nem para poesia, nem para finanças. A autossabotagem é uma velha amiga de quem cresceu ouvindo que nunca será bom o suficiente. Vocês conhecem essa vozinha cruel dentro da cabeça? Foi revirando meus antigos cadernos de poesia, buscando um último consolo, que tive a epifania. Entre versos sobre amor não correspondido, quem nunca? E metáforas sobre chuva curitibana,
encontrei um poema onde comparava a vida a um mercado de ações imprevisível. E ali, entre rasuras adolescentes, estavam os padrões. Os mesmos que agora estudava em finanças comportamentais. Passei a madrugada inteira refazendo a apresentação. Abandonei os gráficos tradicionais e criei um sistema visual que representava tendências econômicas como estruturas poéticas, sonetos para mercados estáveis, versos livres para volatilidade, haikais para momentos decisivos. Cheguei à entrevista com olheiras profundas e o coração aos pulos, mas com algo que ninguém mais teria. Nunca vi alguém explicar derivativos dessa forma. Você torna o invisível visível, disse a diretora de RH ao final da minha apresentação, enquanto os outros entrevistadores ainda olhavam confusos para meus slides. Não era aprovação unânime, mas era uma brecha. E brechas eram tudo que eu precisava. Quando o telefone tocou 3 dias depois com a oferta de estágio, chorei como criança no banheiro da faculdade. Não porque tinha conseguido o estágio, mas porque pela primeira vez tinha conseguido sendo exatamente quem eu era. Meu primeiro dia no Banco Bradesco foi como entrar em um país estrangeiro sem visto. Fui apresentado à equipe de análise de investimentos, todos formados nas melhores universidades do eixo Rio-São Paulo, todos vestindo ternos que custavam 3 meses do meu aluguel. Alguns mal escondiam o desdém quando ouviam PUC-PR e viam meu único terno comprado em promoção. O novato fica com os fundos problemáticos, anunciou Gilberto, meu chefe imediato, jogando uma pilha de relatórios na minha mesa. Ninguém quer perder tempo com isso. Eram fundos de baixo desempenho, considerados casos perdidos. Perfeito para mim, o especialista em causas perdidas desde o nascimento. Mas onde eles viam lixo, eu comecei a ver padrões. Usava meu caderno para mapear conexões que nunca apareceriam em planilhas convencionais. 2 semanas depois, encontrei algo estranho. Micro-variações em horários específicos, sempre antes de grandes movimentações. Parecia poesia concreta, aquele tipo de padrão visual que só faz sentido quando você dá um passo atrás e vê a imagem completa. Acho que encontrei uma operação suspeita nos fundos Orion, disse a Gilberto durante uma reunião. Ele riu. Todos riram. O poeta acha que descobriu uma fraude que nossas auditorias não viram? Mas insisti, montando uma apresentação que explicava o esquema, usando uma analogia com o poema Quadrilha de Drummond, um complexo sistema onde o dinheiro dançava entre contas como os personagens do poema dançam entre amores. Fui ridicularizado abertamente. Deixa de ser ridículo, moleque. Volta para seus gráficos básicos, disse Gilberto, encerrando a reunião. Aquela noite, no pequeno apartamento que dividia com Igor no Rebouças, desabei no sofá rasgado. Aprendi a vida toda a ser ignorado. Não vou desistir agora, disse em voz alta para o teto descascado. No dia seguinte, usando os contatos de Igor na faculdade de jornalismo, consegui os e-mails de todos os diretores do banco. Enviei minha análise diretamente ao CEO, Carlos Mendonça. Uma jogada suicida, provavelmente. Mas quando você passa a vida sendo invisível, o medo de repercussões perde a força. 3 dias depois, fui chamado ao andar executivo. Esperava minha carta de demissão, mas encontrei o CEO em pessoa, com minha apresentação impressa e marcada com post-its. Você acaba de salvar 150 milhões de reais em fundos e a reputação deste banco, ele disse, sem preâmbulos. Precisamos de mentes que veem o que os outros não veem. Naquele momento não era apenas sobre dinheiro. Era sobre validação. Sobre alguém finalmente dizer: você tinha razão quando todos diziam que você estava errado. Existe reconhecimento mais doce que esse? O algoritmo Radar nasceu em uma noite de insônia, 2 anos após aquela reunião com o CEO. Baseado na minha visão única que integrava padrões literários e financeiros, detectava anomalias que sistemas tradicionais ignoravam. Quando o apresentei à diretoria, não houve risos desta vez. Houve silêncio, seguido de aplausos. A promoção a diretor de análise de risco veio no mesmo dia, com um bônus que fez meus olhos lacrimejarem. Precisamos celebrar isso, disse Fernanda, agora minha namorada, enquanto abríamos uma garrafa de vinho barato no nosso apartamento recém-alugado no Bigorrilho. Deveríamos fazer uma festa. Concordei, mas uma ideia arriscada crescia na minha mente. Uma festa no apartamento dos meus pais no Água Verde.
uma tentativa de reconciliação, de mostrar a eles que o filho desajustado havia encontrado seu caminho. Uma chance de finalmente receber o reconhecimento que sempre busquei. O telefonema para minha mãe foi estranho, como conversar com um personagem de um livro que você leu há muito tempo. Marcos! Que surpresa agradável, ela disse, com aquela falsa animação que eu conhecia tão bem. Contei sobre a promoção. Falei sobre fazer uma pequena celebração. No apartamento? Claro, claro, seria maravilhoso. Sua voz subitamente entusiasmada me deu um lampejo de esperança. Talvez, finalmente, eles pudessem se orgulhar de mim. Transferi 30 mil para a conta da minha mãe. Para organizar algo especial. Escrevi na descrição da transferência. Uma extravagância, sem dúvida. Mas eu tinha meios agora. E mais importante, queria mostrar que tinha superado todas as expectativas, inclusive as financeiras. No fundo, uma parte de mim ainda era aquele garoto desesperado por um aceno de aprovação, por um "estou orgulhoso de você, filho", que nunca veio. Quando desliguei o telefone, Fernanda me observava com aquela expressão preocupada que ela reservava para quando eu estava prestes a me machucar. Tem certeza disso, Marcos? Essas pessoas te machucaram muito. Balancei a cabeça, incapaz de explicar essa necessidade irracional de aprovação, esse último fio de esperança que se recusava a se romper. Preciso tentar uma última vez, respondi. O que ela não disse, e não precisava dizer, é que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar com uma festa cara e champanhe importado. Você já se pegou buscando a aprovação de quem nunca te valorizou, mesmo sabendo que provavelmente seria em vão. O dia da festa chegou mais rápido que eu esperava. Estacionei meu carro. Nada ostentoso, apenas um Civic confiável. Em frente ao prédio onde cresci, e senti aquele familiar nó no estômago. Fernanda apertou minha mão. Lembra, você não precisa da aprovação deles. Já conseguiu muito mais do que eles jamais imaginaram. Beijei sua testa e respirei fundo. É só uma festa, certo? O que poderia dar errado? Tudo. Tudo poderia dar errado. E deu. O apartamento estava irreconhecível, flores caras por toda parte, garçons de gravata borboleta, champanhe sendo servido em taças de cristal. No centro da sala, como uma rainha em sua corte, estava Clara. Ao seu lado, um homem alto de terno italiano que custava mais que meu carro. Os olhos dela encontraram os meus por um segundo. Um lampejo de algo que poderia ser culpa, rapidamente substituído pelo sorriso ensaiado de sempre. Marcos, finalmente! Minha mãe avançou, toda a elegância em seu vestido novo, beijando o ar próximo às minhas bochechas. Venha, quero que conheça algumas pessoas. Fui apresentado a rostos sorridentes que fingiam saber quem eu era. Ninguém mencionou minha promoção. Ninguém falou sobre o motivo da festa. A sensação de que algo estava profundamente errado crescia a cada minuto. Vocês conhecem aquela intuição que gruda no estômago como comida estragada? Foi quando minha mãe pediu silêncio, erguendo uma taça. Estamos todos aqui para celebrar um momento muito especial. Finalmente pensei. Finalmente o reconhecimento. Mas então, o noivado da nossa querida Clara com André Mendes, filho do respeitado empresário Ricardo Mendes. Aplausos explodiram pela sala enquanto eu congelava no lugar, a taça quase escorregando dos meus dedos. O dinheiro que enviei. A festa que paguei. Tudo para celebrar. Clara, novamente. Senti a mão do meu pai agarrar meu pulso como uma garra. Fique quieto ou perca tudo, ele sussurrou entre dentes, sorrindo para os convidados. Não estrague o momento da sua irmã. Olhei para o meu pulso, os dedos dele deixando marcas vermelhas na minha pele. Naquele momento, vi minha vida inteira passar diante dos meus olhos. Cada decepção, cada porta fechada, cada vez que engoli o choro para não incomodar. Vocês já sentiram aquele momento em que algo dentro de vocês simplesmente rompe? Como uma represa depois de anos de pressão constante? Foi exatamente isso que aconteceu. Ergui os olhos e percebi que não tinha mais nada a perder. O que eles poderiam tirar de mim agora? O quarto que já haviam tomado? O amor que nunca me deram? O reconhecimento que sempre negaram? Já estava tudo perdido há muito tempo. E essa constatação, estranhamente, me libertou. Me solte, disse calmamente. Tão calmamente que meu pai pareceu mais assustado do que se eu tivesse gritado.
Puxei meu braço e dei 2 passos para trás, observando o salão repleto de convidados sorridentes, todos celebrando um momento construído com o meu dinheiro, a minha história, a minha tentativa final de reconexão. No fundo da sala, vi meus avós, Pedro e Helena, observando a cena com expressões de compreensão dolorosa. E foi naquele instante que tomei minha decisão. Caminhei lentamente até o centro da sala, cada passo ecoando na minha cabeça como uma sentença. Fernanda tentou segurar minha mão, preocupada, mas sorri para tranquilizá-la. Não era um sorriso de vingança ou de raiva, era de libertação. Peguei o microfone do pequeno palco montado para a grande ocasião e ajustei a gravata que me sufocava. Um silêncio curioso caiu sobre os convidados. Clara parecia prestes a desmaiar. Meu pai avançava discretamente em minha direção. Mas era tarde demais. Pela primeira vez na minha vida, eu falaria. E todos, querendo ou não, teriam que ouvir. Esta festa, que eu paguei integralmente com os 30 mil que transferi para minha mãe, seria para celebrar minha promoção a diretor no Banco Bradesco. Minha voz soou estranhamente calma enquanto o silêncio caía pesado sobre a sala. Vi o rosto da minha mãe empalidecer, o champanhe em sua taça tremendo levemente. Meu pai congelou no meio do caminho, como se tivesse batido em uma parede invisível. Mas aparentemente, mesmo quando tento comprar o reconhecimento da minha própria família, sou relegado a segundo plano. Tomei um gole de champanhe, sentindo uma estranha leveza espalhando-se pelo meu peito. Engraçado, não? Como algumas coisas nunca mudam. Como passamos a vida inteira repetindo os mesmos padrões, esperando resultados diferentes. Os convidados se entreolhavam, desconfortáveis, presos em uma cena familiar da qual não podiam escapar. Reconheci alguns rostos, amigos dos meus pais, parentes distantes que mal sabiam meu nome, colegas de Clara do conservatório, todos tão ansiosos para celebrar o noivado perfeito da filha perfeita. Todos cúmplices involuntários de uma farsa que durava há décadas. Passei a vida buscando validação onde nunca haveria, como um poema sendo avaliado por sua utilidade matemática. Risos nervosos pipocaram pela sala. Vi André, o noivo, franzir o senho, seu olhar passando de Clara para mim, depois para minha mãe. A compreensão lentamente transformando suas feições. O dinheiro? Foi do seu irmão? Ele perguntou a Clara, que parecia prestes a desmaiar. Este dinheiro deveria ser para comemorar a promoção dele? Clara abriu a boca, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez na vida, ela estava sem roteiro, sem aplausos garantidos. Minha mãe avançou, tentando assumir o controle como sempre fazia. Marcos está exagerando como sempre. Ele ofereceu uma pequena contribuição para a festa, mas... Ergui a mão, interrompendo-a com um gesto tão familiar para mim, o mesmo que meu pai usava para me calar durante o jantar quando eu tentava falar sobre poesia. 30 mil não é uma pequena contribuição, mãe. É o custo desta festa inteira. Cada flor, cada taça de champanhe, cada canapé. Sorri, sem humor. E sabe qual é a parte mais irônica? Eu transferi esse dinheiro acreditando que, finalmente, vocês celebrariam uma conquista minha. Que finalmente eu seria visto. André soltou a mão de Clara, desconforto evidente em sua postura. Acho que preciso de um ar, ele murmurou, afastando-se discretamente. Alguns convidados começaram a buscar suas bolsas e casacos, sentindo a tempestade familiar prestes a explodir. Mas eu não tinha terminado. Não ainda. Quer saber o verdadeiramente irônico? A mesma sensibilidade que vocês tentaram esmagar a vida toda é o que me fez ter sucesso. Minha capacidade de ver padrões como poesia é o que salva milhões para o banco todos os dias. Baixei a voz, obrigando todos a se inclinarem para ouvir. Eu não venci apesar da minha sensibilidade. Venci por causa dela. O silêncio agora era absoluto. Até os garçons haviam parado, taças suspensas no ar como em uma cena congelada. Meu pai, sempre tão imponente, parecia ter diminuído de tamanho. Clara chorava silenciosamente, maquiagem perfeita agora manchada. Naquele momento, não senti raiva deles, apenas uma profunda, oceânica tristeza pelo que poderia ter sido e nunca foi. Foi quando vovô Pedro caminhou lentamente até o centro da sala, vovó Helena logo atrás. Mesmo aos 78 anos, meu avô tinha uma presença que comandava respeito.
Já que estamos fazendo revelações, disse ele, sua voz firme apesar da idade. Temos uma para acrescentar. Meu coração acelerou. O que estava acontecendo? Alteramos nosso testamento há 3 meses. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus brevemente antes de varrer a sala. Toda a nossa herança, a casa no Boqueirão, o pequeno sítio em Colombo, as economias de uma vida, tudo, irá para Marcos. Um murmúrio percorreu a sala. Meu pai deu um passo à frente, mas o olhar de vovô Pedro o deteve instantaneamente. Pedro, isso é absurdo, minha mãe começou, mas vovó Helena, sempre tão contida, deu um passo à frente. Escolhemos quem soube integrar sensibilidade e razão, sem precisar diminuir os outros. Seus olhos encontraram os da minha mãe, sua própria filha. Quem honrou nossos sacrifícios com trabalho duro e integridade, não com arrogância privilegiada. Vovó Helena, que raramente elevava a voz, estava agora firme como uma rocha. Mas Clara sempre foi tão dedicada, tão talentosa, gaguejou minha mãe, buscando apoio nos rostos ao redor, encontrando apenas constrangimento. Ela merece uma chance, um começo confortável. E quantas chances vocês deram ao Marcos? Perguntou vovô Pedro, sua voz suave, mas cortante. Onde estavam vocês quando ele precisou de ajuda para pagar a faculdade? Quando precisou de um quarto decente? Ele balançou a cabeça. Desculpe, Lúcia, mas vocês fizeram suas escolhas. E nós fizemos as nossas. André, que havia retornado discretamente, ajeitou a gravata. Clara, acho que precisamos conversar, em particular. Seu tom deixava claro que a conversa não seria agradável. Clara, lançando um olhar desesperado para meus pais, seguiu-o para fora da sala, os ombros caídos em derrota. Meu pai começou a argumentar, vermelho de raiva, mas foi interrompido por um gesto definitivo do meu avô. O castelo de cartas que eles construíram desmoronava diante dos meus olhos, e o mais surpreendente, eu não sentia prazer nenhum nisso. Apenas uma profunda, imensa exaustão, e talvez escondida nas bordas, uma pequena centelha de esperança. Não de reconciliação, mas de libertação. Vamos, Marcos, disse Fernanda, aproximando-se e segurando minha mão com firmeza. Acho que já dissemos tudo o que precisava ser dito. Assenti, devolvendo o microfone a um garçom atônito. Meus avós se juntaram a nós, formando uma pequena procissão em direção à porta. Filho! A voz do meu pai me deteve por um instante. Virei-me, sem saber o que esperar. Havia algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Medo? Arrependimento? Talvez um pouco dos dois. Mas era tarde demais. Anos tarde demais. Adeus, pai. Disse simplesmente, sem raiva, sem drama. Apenas constatação. Enquanto caminhávamos para fora, deixando para trás o apartamento onde cresci, senti um peso enorme abandonando meus ombros, como se tivesse carregado uma mochila cheia de pedras por décadas, e finalmente pudesse colocá-la no chão. Na calçada molhada pela garoa típica de Curitiba, ao lado das pessoas que realmente me viam, compreendi uma verdade simples. Às vezes, a libertação mais profunda não vem de ser finalmente aceito, mas de finalmente aceitar que você não precisa da aceitação de quem nunca soube valorizá-lo. E essa, talvez, seja a última palavra mais importante de todas. Nos meses que se seguiram, mergulhei no trabalho com uma nova energia, desenvolvendo o algoritmo Radar, que revolucionaria a maneira como o banco detectava riscos. Clara terminou o noivado com André. Ou talvez tenha sido o contrário. Os detalhes nunca ficaram claros. Soube, através dos meus avós, que ela estava tentando encontrar emprego, finalmente enfrentando o mundo real sem a rede de proteção dos meus pais. A cada almoço de domingo na casa dos meus avós no Boqueirão, entre garfadas de feijão tropeiro e histórias de outros tempos, eu me curava um pouco mais. Fernanda, sempre perspicaz, notava as mudanças. Você sorri mais agora, ela dizia, acariciando minha mão sobre a mesa. Sorri de verdade, não só com a boca. Talvez por isso, quando 3 anos depois assumi a posição de CEO da subsidiária de investimentos do Banco Bradesco, não senti necessidade de anunciar a ninguém da minha família de origem. Não por rancor, mas porque finalmente entendia que meu valor não dependia do reconhecimento deles. A verdadeira validação vinha de dentro, e das pessoas que me amavam exatamente como eu era. O escritório no novo prédio do Banco Bradesco no centro de Curitiba
tinha vista para a Praça Tiradentes. Na parede atrás da minha mesa de CEO da subsidiária de investimentos, um quadro emoldurado com meu poema premiado do ensino médio ao lado de gráficos financeiros. Um lembrete diário de que minha suposta fraqueza se tornara minha maior força. Ajustei a gravata sem tanto desconforto agora e observei a cidade pela janela. Curitiba chovia, como sempre. Algumas coisas nunca mudam. Fernanda, agora minha esposa, havia ligado mais cedo para confirmar o almoço de domingo na casa dos meus avós no Boqueirão. Feijoada, como tradição. Igor viria também, com sua namorada nova. Meus avós, apesar da idade avançada, continuavam sendo o centro gravitacional da minha vida. O lar que nunca tive enquanto morava em casa. É engraçado como família pode significar coisas tão diferentes dependendo de quem está na sala. Doutor Almeida, sua irmã está na recepção. A voz da minha secretária pelo interfone me pegou de surpresa. Clara, aqui? Não havia desde a fatídica festa 3 anos atrás. Hesitei por um momento, memórias amargas subindo como bile. Mas então pensei no que vovó Helena sempre dizia. Rancor é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Respirei fundo. Pode mandar subir. Ela entrou como um fantasma do passado, ainda bonita, ainda elegante. Mas algo havia mudado. Os olhos que sempre brilharam com confiança, agora carregavam uma sombra de derrota. Estava bem vestida, maquiada, cabelo impecável. Clara sempre foi excelente em manter as aparências, mas havia rachaduras na fachada agora. Ficamos em silêncio por um momento, estranhos que dividiram o mesmo teto por anos. Como você conseguiu sem ter ninguém para te ajudar? Ela finalmente perguntou, a voz traindo um misto de incredulidade e talvez um pequeno lampejo de admiração. Sorri, não com triunfo, mas com a serenidade de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Encontrando valor no que me tornava diferente, não tentando ser quem os outros queriam que eu fosse. Ela assentiu levemente, absorvendo as palavras. Não houve abraço, não houve lágrimas de reconciliação como em filmes melosos. Apenas um novo entendimento silencioso. Quando ela saiu, não senti raiva. Apenas uma estranha paz. A compreensão de que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas que podemos aprender a viver com as cicatrizes. Naquela tarde, reunido com jovens analistas de diferentes formações, uma musicista que virou economista, um ex-chefe interessado em mercado de capitais, uma poeta estudando matemática financeira, falei sobre o que realmente importava no nosso trabalho. Os maiores insights vêm quando unimos perspectivas aparentemente incompatíveis. O mercado é uma poesia em números para quem sabe ler seus versos. Olhei para suas faces atentas, vendo nelas o mesmo brilho de quem sente que, finalmente, pode ser valorizado pelo que são, não pelo que deveriam ser. E vocês, o que acham? Será que nossas maiores fraquezas podem realmente se tornar nossas maiores forças? Ou somos apenas mestres em transformar nossas histórias de dor em contos de superação para dormir melhor à noite? Talvez a verdade esteja em algum lugar entre essas duas possibilidades, na imperfeita, contraditória e absolutamente humana capacidade de encontrar significado mesmo nas experiências mais dolorosas. A última palavra, afinal, não é sobre vingança ou reconciliação. É sobre encontrar sua própria voz no meio do ruído.